Vamos lá, pessoal, para a última parte dessa aula, material extenso, né, para falar dos padrões de normalidade. Bom, vou falar dos critérios de qualidade técnica, mas eu não sou técnico, eu preciso saber disso, precisa, porque até mesmo isso influencia diretamente na sua conduta diagnóstica. Se o exame ele não, não tiver uma qualidade técnica aceitável, ele pode te confundir na conduta, tá? Então você precisa sim exigir qualidade na realização do exame, porque senão você pode ter problemas, tá? Então, quando a gente falar em critérios de qualidade técnica, a gente já comentou com relação ao que esperar, né? Então, o paciente ele deve estar em posição ortostática ou em pé, salvo se ele não puder, tá? Como a gente já conversou outras vezes. A apneia é a inspiração máxima. Ele deve encher o peito de ar e parar de respirar, para que a gente consiga ter uma boa expansão da caixa torácica e avaliar as estruturas é, corretamente. As escápulas devem estar fora do campo pulmonar, como a gente já comentou, e a gente tem que ter uma boa penetrabilidade dos feixes de raio-x para que a gente não perca, né, contornos cardíacos, coluna, entre outros. E também as estruturas anatômicas devem estar contidas todas, né? Então seios costofrênicos, ápices pulmonares, a linha da pele nas laterais. Então isso não pode ficar fora. Se ficar fora, o exame ele não está adequado, ele precisa ser repetido. Tá? Então, a gente já comentou com relação à normalidade, então ápices pulmonares, a escápula deve estar visualizada, a cabeça do húmero, a linha da pele, a gente deve conseguir enxergar, tá? Seios costofrênicos ambos dentro da área de estudo, tá? A gente percebe ar aqui em volta, tá? Então essa radiografia teria um padrão adequado, aceitável, tá? Então com relação à anatomia e deve estar contemplada totalmente. E as escápulas fora da área cardíaca. Vejam que elas estão projetadas aqui para frente, para anterior, parece, né? Porque o paciente arqueou os braços, praticamente colocou as mãos na cintura. E só isso já leva as escápulas para fora do tórax, porque elas dentro do tórax podem confundir, podem deixar mais denso a área e a gente pode se confundir na hora de interpretar. Tá? Com relação à radiografia portátil e seus usos, é aquilo, gente. O paciente precisa, não consegue ir até o setor, então a gente vai até ele com um aparelho portátil. Só que nós temos algumas limitações com relação à área cardíaca aumentada, né, a visualização do mediastino, porque geralmente esses exames são feitos em AP, como a gente já conversou, tá? E o parênquima pulmonar ele muitas vezes não fica tão bem visualizado também pela deficiência do AP. O paciente ele não consegue fazer uma boa respiração, tá? uma inspiração adequada, porque ele não está em condições clínicas. Então, a radiografia portátil é um uso sim, a gente vai lançar mão, mas ela tem limitações. Então, na hora de avaliar a qualidade técnica, critérios: posição ortostática, magnificação, sempre observar a P e o PA. Inspiração. Na inspiração, sempre ensino, a gente tem que contar de 9 a 10 arcos costais posteriores para falar, olha, ficou adequada. Com relação à rotação, clavículas equidistantes das apófises espinosas, penetração, a coluna e as estruturas vasculares elas devem ser visíveis. Então a energia que foi usada foi adequada. A gente vai pensar sempre se nós conseguimos enxergar a coluna dorsal, né, a gente vai falar, olha, foi bem penetrada, tá ok a energia. Então, vamos lá um pouquinho com relação à, à técnica em si. Com relação ao PA, o paciente em pé, o paciente tem que estar centrado, não pode estar rotacionado, e ele tem que fazer uma boa inspiração, tá? Lateral, os braços eles têm que estar para cima, a gente viu até no perfil, na outra aula, que a paciente estava com os braços retos, assim, né, praticamente horizontais, e atrapalha, tá? Então, na posição em AP, a gente tem
a falta da bolha gástrica, tá? No diafragma esquerda, por conta do que o paciente está deitado, né? Então a gente não tem aquela subida, né, da bolha gástrica do ar, né? E também um aparente aumento da área cardíaca, tá? Olha só, aparente aumento no AP. Quando a gente pensar na posição do paciente, né? Então, em PA, o paciente está em pé; em AP, o paciente decúbito supino, né, barriga para cima. A gente deve sempre fazer algumas avaliações, né? Então, por exemplo, no PA, bolha gástrica presente, tamanho normal, adequado, né, do coração. Percebam que a radiografia está um pouco mais esbranquiçada, parece que ela está mais nítida. Quando a gente vem olhar aqui para o AP, a gente não observa a bolha cardíaca. O que a gente está vendo aqui é a flexura esplênica com gás. A gente não, bolha cardíaca não, bolha gástrica, né? A bolha gástrica, a gente vê aqui a flexura esplênica. Vejam como o coração está aumentado, magnificado, tá? Por conta da posição do paciente. E as escápulas, olha, elas estão dentro do campo monar, aqui e também aqui. Então isso mimetiza uma alta densidade. Se você olhar para este lado aqui, percebam que está mais denso. Então você pode pensar até em alguma doença. Pode pensar, nossa, tá alta a densidade ali, por que será? Então, se você não tiver o conhecimento que foi feito em AP ou não souber diferenciar, você pode sim ter problemas. Então, em PA, a gente tem as hemicúpulas mais baixas; no AP, vejam como ficam mais altas também. Outra dica, tá? Também as clavículas ficam mais baixas, né, do que em PA, do que em AP. Elas ficam mais altas no AP, ó. Vejam só. Então, para a gente dar uma olhada aqui nas dicas, como a gente acabou de conversar, esse paciente está meio torto, né, como vocês podem perceber, mas ó, bolha gástrica presente, tamanho do mediastino, tá? Quando a gente compara com o outro, o outro, o AP, olha só, área cardíaca maior, tá? Parece que a radiografia não ficou tão bem penetrada, né? Mediastino, as hemicúpulas estão mais altas e a gente não observa a bolha gástrica. Então, atentem-se às dicas. E por que o coração magnifica? Gente, vocês já fizeram aquele experimento de ligar uma lâmpada e fazer sombra? Quanto mais você se distancia do foco de luz, no caso aqui a gente tem um foco, mas não é de luz, raio-x, né? Então, quanto mais distante você está da área onde aquela projeção vai ser feita, né? Mais distante você está, menor vai ser a área cardíaca, tá? Mesma coisa acontece aqui, ó, quando a gente tem AP. Então, você tem antero-posterior, o coração ele está mais próximo, né? Então ele simula um crescimento do coração por conta dessa proximidade à ampola, ao emissor de raio-x, tá? Então só para que vocês se lembrem da magnificação da área cardíaca, dos contornos cardíacos ou silhueta. Então, só olhando, ó, um PA e um AP. Tá? Principal dica. Aqui a gente consegue até ver bolha gástrica, né? Aqui não. Então, fiquem sempre atentos. Bom, a radiografia centrada. Gente, isso também é um problema. Como saber se o paciente ficou torto se você não estava lá para ver se o paciente estava torto ou não estava torto? Então, a gente tem um padrão aqui, ó. Tá vendo? Essa linha escura, do outro lado também, né? Contralateral escuro também. A gente tem aqui as apófises espinosas, a gente tem o corpo vertebral, disco intervertebral, né, o espaço intervertebral, tá? Então, a gente tem uma distância da articulação da clavícula aqui, né? E também aqui a articulação da clavícula com o manúbrio do externo. A gente tem uma distância da apófise transversa que nós tomamos como um padrão, tá? Então tem que estar assim centrado. Então a apófise está no centro, tá? E a distância ela é igual, né? Desse borde até o centro e desse borde até o centro. Se fugir desse padrão, tá rotacionado o paciente, tá? Então a gente vai olhar aqui o que aconteceu neste caso aqui, ó. Olha só. Então o
paciente rotou à esquerda, elevou o lado direito, né, e rotou à esquerda, né, ele levou o lado direito contra o lado esquerdo. Então, olha só, o borde da escápula, olha a distância que está da apófise espinosa. Esse borde aqui, então, bem mais próximo da apófise. Isso faz diferença? Faz sim. Aqui a gente tem o ápice pulmonar, você vê como está mais escuro, e esse aqui um pouco mais branco e esbranquiçado. Então, uma densidade mais elevada. O paciente ele distanciou da placa. Então, se você pensar, compara um pulmão com o outro, né? Porque nós temos dois. Na avaliação é feita assim. Então, esse está normal, esse não está normal? Na verdade, não. Foi apenas o exame ele foi mal feito. O paciente ele ficou girado, rotacionado. Então, vocês precisam ter essa malícia, esse entendimento para não dar gato por lebre, tá? Porque numa dessas vocês falam, pneumonia, o paciente vai lá e faz um set de antibiótico quando ele não precisava, na verdade, ficou mal feita. Então, quando o paciente está centrado, pensando na apófise espinosa e nas clavículas, tá? E quando o paciente está rotacionado, percebam que essa apófise ela se desloca por conta da rotação. O que está acontecendo aqui, ó? Você percebe que essa linha traqueal está rotada como um todo, né? A gente consegue ver as apófises, inclusive, para o outro lado. Esse borde está mais próximo à clavícula do que esse outro borde aqui, então o paciente está rotacionado. Se prejudicar a tua avaliação, né, você deve sim tomar conduta, tá? Olha só aqui nesse outro exemplo, né? Paciente corretamente posicionado, a gente tem aqui a apófise espinosa, olha esse borde ok, esse outro borde também ok, uma distância equivalente. Agora, quando o paciente ele rota à esquerda, por exemplo, olha só, né? A clavícula esquerda se aproxima mais, né, da apófise espinosa e a direita se distancia, tá? Rotou à direita, então a esquerda, a clavícula esquerda se afasta da apófise e a direita se aproxima. Então é sempre importante vocês terem noção de que isso pode acontecer e pode prejudicar o teu diagnóstico, tá? Então, aqui no caso de uma radiografia rotada à esquerda, dá a impressão de que o arco aórtico está aumentado. Né? Você fala assim, pô, o botão aórtico está aumentado. Será que está mesmo? Não, na verdade o paciente está rodado. Né? O paciente ele rotacionou. Né? Então você tem uma visualização que não representa a normalidade do paciente. Tá? Com relação às rotações, então, bode mediastínico ensanchado, aumentado, pulmão esquerdo mais denso. Então, só o paciente rotou à direita. Olha só, pulmão direito com densidade normal, pulmão esquerdo, vejam só como fica com a densidade mais baixa, mais radiodenso do que o esquerdo. E você pode pensar que esse paciente ele tem doença, quando na verdade ele só afastou o lado esquerdo da placa. Né? A mesma coisa acontece aqui do outro lado. Ó. Rotou à esquerda, afastou o lado direito da placa, o paciente ficou rotacionado, alta densidade pulmonar, baixa densidade. Comparou um com o outro, você pode ser levado a pensar em pneumonia. Inspiração, também outro grande problema, gente. Então, quando o paciente não enche o peito de ar corretamente, isso pode sim confundir o diagnóstico, porque as bases elas ficam mais brancas, mais radiodensas, tá? Então, esse mediastino pode também dar uma impressão de estar maior também. Então, sempre pensar nisso, né? Numa radiografia em expiração e uma radiografia em inspiração. Qual que é a dica? Né? Então, qual que é a dica? A gente pode ensinar de duas formas, né? Contando os arcos anteriores, pode ser um pouco mais difícil, mas eu sempre ensino das duas formas. Ou contando os arcos posteriores. Então vamos aqui com os arcos anteriores. Então, quando os senhores enxergarem o primeiro arco anterior, o terceiro arco anterior, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, então a gente vai dizer, olha, essa apneia foi bem feita, essa inspiração foi correta, tá ok, tá? Agora, quando vocês contam que contou o primeiro, contou o segundo, o terceiro, cadê o quinto? Né, o quarto, nem chance, o quinto está lá dentro da área pulmonar já, então esquece, falta de inspiração, tá? O paciente não inspirou. Você vê como ficou
mais branco, mais denso, até o mediastino parecer até contínuo aqui, né? Olha só. Aqui, densidade normal, aqui, ó, mais denso. Então, mimetiza a doença. Parece que o paciente está com pneumonia, né? Está com a área mais densa no pulmão, está radiodenso, quando não deveria. Mas isso foi só falta de inspiração, tá? Então, mas se o paciente não consegue, se ele não consegue, é outra coisa. A gente trabalha com a limitação do paciente. Se ele não consegue, não tem o que fazer. Mas quando você pediu o exame, se você está no ambulatório, você sabe que o paciente consegue fazer uma inspiração. Então vocês têm sim que ser capazes de diferenciar uma radiografia inspirada de uma radiografia não inspirada. Ok? Porque confunde o diagnóstico. E com relação à contagem, né, dos arcos anteriores, pode ser mais fácil contar, né, os posteriores, na verdade os anteriores eu já ensinei. Os posteriores, tá vendo? Isso aqui são arcos posteriores, olha só. Então pode ser mais fácil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o que a gente costuma ensinar? Ou você conta até 5 anteriores ou conta até 11 posteriores. A gente faz uma média, viu? De 9 a 11, a gente costuma dizer, olha, ficou adequado, tá? Porque às vezes o teu paciente, sei lá, 72 anos, né? Agora com esse coronavírus, então né, na suspeita ele não consegue fazer uma grande apneia, tá? Então a gente vai trabalhar com a limitação. Mas por volta de 9 a 10 arcos, eu já tendo a considerar normal, tá? De 10 a 11 seria o ideal, né? 10 seria nosso número chave, mas a partir da limitação do paciente a gente acaba pensando em tudo isso, né? Então, a gente tem o nono arco costal aqui, ó. Você vê terminando no nono arco costal. Então, olha, uma inspiração escassa, incorreta, tá ok? Ó, então, vejam só, quando a gente tem uma inspiração correta, uma respiração incompleta simula condensação, simula uma radiodensidade, uma elevação de densidade que pode nos levar a pensar que é doença, quando na verdade não é. O paciente apenas teve um exame mal feito. Com pouca radiação. Então, olha só, quando se usa pouca radiação, a gente não consegue delimitar bem o hilo, os vasos, o botão aórtico, os vasos em si, que vão constituir, né, o coração. Não dá para delimitar bem a seio cardiofrênico. Né? E outro detalhe, a coluna ela tem que ser visível. Vocês perceberam que até agora a gente viu coluna. Né? Eu mostrei, olha aqui as apófises espinosas, corpo vertebral, um espaço, o espaço intervertebral com os discos entre uma vértebra e outra, a gente não consegue ver. Então, uma radiografia mal penetrada pode confundir, porque ó, a gente tem uma radiodensificação, né? O pulmão fica mais esbranquiçado, e você pode pensar, pô, será que é uma pneumonia? Esse paciente está doente? Na verdade, não. Foi usada pouca energia, tá? Então, o pulmão ficou todo denso, tá? E na verdade, pode estar normal, apenas usou pouca energia, usou pouca radiação, e aí o exame ficou com má qualidade. Então você vai precisar repetir, não vai dar para você bater o martelo que tem doença ou que não tem nada. Já se você usa muita radiação, olha só o que acontece. Fica muito escuro, a gente perde também a delimitação dos hilos, por exemplo, né, o botão aórtico aqui. Tá? A gente consegue ver as apófises, a coluna consegue ser bem visualizada, mas você usou tanta energia que a gente não consegue enxergar os vasos, a árvore, a vascular intrapulmonar. Então, também inadequado, tá? Se o paciente tiver uma DPOC, vai ficar muito parecido, tá? Mas é aquilo que eu sempre converso com vocês. A equipe que trabalha com vocês é boa, a qualidade dos exames é boa, porque se for, vocês vão ficar tranquilos. Se não for, vocês vão ficar com esses entraves aí, sempre duvidando se o exame ficou bom ou não. Então, uma penetração, muita radiação, pouca radiação, mesmo paciente, né? Você vê que diferença, né? A gente, quando a gente tem pouca energia, a gente perde os vasos, né? A coluna ela se sobrepõe, é uma sobreposição da coluna. Quando você tem pouca radiação, a gente perde as vértebras, a gente perde também a delimitação das hemicúpulas diafragmáticas, tá? Então, a gente só pode buscar aquilo
a gente só vê aquilo que a gente busca, né? E a gente só busca aquilo que a gente conhece. Então é importante demais que vocês tenham conhecimento anatômico normal prévio, de anatomia radiológica básica que a gente tem feito aqui. Então, o que tem que ser avaliado? Partes ósseas, partes moles, pulmão e pleura, hilos e vias aéreas, mediastino, e os contornos ou as silhuetas, como a gente conversou, né? Se a botão aórtico, a silhueta cardíaca está presente, tem silhueta mamária, os seios, né? Todos esses contornos a gente consegue avaliar, então isso sempre deve ser pensado. Com relação à estrutura do informe, a gente geralmente tem a data e a hora do exame, deve ter a visualização da via aérea, parênquima pulmonar, do mediastino, diafragmas, tórax ósseo, as partes moles e se os catéteres, se o paciente tem algum catéter, isso também deve sempre ser descrito. Né? O paciente tem tubo, não tem tubo, observa tubo orotraqueal, o paciente tem sonda disso, sonda daquilo, tá bom? Então, a avaliação sistemática das partes moles, ela deve contemplar a avaliação do pescoço, do esternocleidomastoide, as axilas, linha anterior, média e posterior, do diafragma, a silhueta mamária, as partes ósseas, coluna, clavícula, escápula, está fora do tórax, as costelas devem ser avaliadas, o externo, a cabeça do húmero estão em lateral, então isso tudo deve ser visto. Quando a gente pensar na avaliação do pulmão e da pleura, os vértices, os ângulos costofrênicos, cardiofrênicos, agudos, cisuras estão normais, as fissuras estão normais, a densidade por parte do tecido de forma comparativa. A gente comparou as densidades desde que o paciente não esteja rotado. Né? Comparamos as densidades, estão ok, estão parecidas, são iguais, são diferentes. O pulmão é legal que tem dois, né? Você pode comparar um com o outro. E o calibre dos vasos? Está aumentado, está diminuído? Você tem uma impressão de aumento ou diminuição do calibre? Com relação ao mediastino, a traqueia está centrada, a gente consegue ver a carina, nós temos as linhas mediastinais e bordes cardíacos preservados, a gente tem banda traqueal posterior menor a 3 milímetros. Quando a gente pensar no lateral, os hilos, tamanho preservado, densidade, o hilo esquerdo é 1 centímetro mais alto que o direito, também é um padrão, a janela aorta pulmonar está bem visualizado, os vasos, conseguimos enxergar. Então, de novo, abecedário torácico, olhem para ele, olhem com relação às aulas que nós conversamos. Então, a gente teria aqui uma radiografia com contornos normais e olha só a impressão que a gente tem de uma massa, né, acometendo toda a região mediastinal. Né? Então, percebam, comparando com a normalidade, olha só, anormal. Vejam esse contorno aqui totalmente anormal, comparando com o normal aqui. Tá? Esse outro também, olha só, contorno mediastinal anormal, olha só. Até ó, o botão aórtico aqui, ó, olha só, como ele está redondinho, né? Geralmente a gente vê ele em forma arqueada sobreposta. Então, essa lesão aqui desvia as estruturas mediastinais. A própria traqueia está um pouco empurrada se você comparar com essa traqueia aqui, tá? O coração dá a impressão de estar mais agrandado. A gente tem a presença de um eletrodo aqui, vendo? Aqui, uma alteração no contorno do mediastino à esquerda, olha só. É uma alteração no contorno aqui, é normal. Então percebam, olha só. Grosseiro, né? Então, isso aqui, minha gente, não pode passar. Né? Eu sempre falo, você não pode pegar um paciente desse e mandar ele para casa, entende? Então, isso é o problema, esse é o crime. Né? Você manda um cara desse para casa, às vezes a pessoa está achando que está bem, vai lá, fica lá 1 mês, 2 meses ainda do mesmo jeito, daqui a pouco morre. Né? Porque isso aqui pode ser muitas coisas, pode ser um tumor, pode ser um aneurisma, pode ser muita coisa. Então, vocês não podem visualizar um exame desse e mandar o cara embora. Ah, mas e o radiologista? Olha, ele deve dar o laudo, né? Mas em cenários ideais. E se ele não tiver? E se ele só for ver esse exame daqui 2 dias? Como que vai ser? Então, com relação à representação dos hilos pulmonares, né? Então, já conversamos sobre isso. A aorta aqui, mais arredondada. A gente tem o hilo pulmonar direito e o esquerdo.
a traqueia e a carina bifurcando bem aqui na altura da traqueia. Então, olha só, aqui uma representação gráfica, a aorta pulmonar, logo abaixo dela a gente tem o tronco da artéria pulmonar, tá? E seus ramos. Então, só uma representação, ó, o hilo direito e o hilo esquerdo mais alto, em média 1 centímetro. Olha só, aqui a gente tem, né, as artérias pulmonares, olha só. Né? Você vê que é mais baixo o direito que o esquerdo, de fato. Tá? Então, pontos que vocês devem chequear na radiografia em PA. A radiografia é PA ou AP, isso a gente já morreu, escandalizou de falar. A inspiração, ela foi satisfatória? Já ensinei como a gente detecta. O paciente está rodado, também precisam avaliar. A silhueta está agrandada, de fato, calculamos a razão da radiotorácica para falar nisso. A gente está vendo as cúpulas diafragmáticas e elas estão bem definidas? Isso sempre é uma pergunta. Estão bem definidos os bodes cardíacos? Conseguimos delimitar os bodes cardíacos? Os hilos pulmonares têm uma posição e tamanho e densidade normal? A estrutura óssea está normal? As áreas de difícil visualização, os ápices, a silhueta cardíaca, sobreposta ao redor dos hilos pulmonares, abaixo do diafragma, sempre dá uma checada. Finalmente, a gente pergunta de novo, né, se uma abordagem particular do problema do paciente tem relação ao achado com o problema do paciente. Isso deve sempre ser pensado. Então, nossa bibliografia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fica grande o vídeo, mas faz parte, é uma aula bem extensa mesmo, porque a gente tem muita coisa para falar na normalidade pulmonar. E espero que tenha atendido aí os anseios dos senhores. Vamos conversando, vamos estudando principalmente e seguimos aí nesse período de quarentena sem abandonar nossas atividades. Grande abraço!